Olá, pessoal. Primeira aula de geografia do bloco 5. Vamos lá? Antes da gente entrar nesse bloco, vamos lembrar a ideia então da agricultura. Agricultura, o homem tendo conhecimento da terra, o homem entendendo que ele não precisa mais sair de um local que ele vive, que ele pode lidar com essa terra, que ele pode criar animais. Então, o homem, na sua sabedoria, ele começou a perceber que ele pode sim deixar de ser nômade, que você já aprendeu sobre esse assunto em história. Vamos então entender um pouquinho mais em geografia? Então, estamos falando então de plantio, estamos falando de agricultura, estamos falando de pecuária, estamos falando então de criação de animais. O que é agricultura? O que é pecuária? Primeiro lugar, são atividades econômicas. Por que econômica? Porque ela rende, hoje em dia, ela rende para a pessoa um sustento. Mas nós temos também a agricultura, que é a agricultura de sustento, de subsistência. A pessoa planta no seu quintalzinho, a pessoa planta num espaço para ela poder consumir. Mas ela, então, em si, a agricultura em geral, a gente vai pensar, então, em atividades econômicas, ok? Então, é uma atividade econômica de cultivo de plantas para alimentação ou para o fornecimento de matérias-primas, utilizada nas indústrias, geralmente desenvolvido no espaço rural. Vejam que a ideia de geralmente, ele traz, porque normalmente quase sempre é o espaço rural. Por quê? Porque ele é um espaço mais amplo e tem mais lugares para poder plantar. Vejo que quando nós temos o quintalzinho da nossa avó, quando nós temos alguns plantios em chácaras, às vezes o espaço não é tão grande. Chacrinhas aqui perto da nossa área de morada, ali em Piraquara. Mas a gente vai pensar então que espaço rural é um espaço mais amplo para isso. Então vamos seguir. Então, nós temos vários tipos de agricultura, várias ideias, várias intenções. Na agricultura de subsistência, a intenção, em primeiro lugar, é para o sustento da família. Por isso que a gente vai pensar, então, em agricultura familiar, porque a família se une para o plantio, a família se une para ter um alimento saudável naquela época, quando as pessoas estavam plantando, não existia agrotóxicos, né? As pessoas plantavam e lidavam com a ideia das ervas daninhas, ideia então das larvas, eles tinham um jeito, foram aprendendo jeitos para trabalhar com essas situações que atrapalhavam então a plantação. A agricultura de subsistência, que é da sobrevivência, é um tipo de agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido. Por quê? Porque as pessoas, elas podem trabalhar em comunidade comum, comunidade comum. Então elas estão trabalhando juntas por um bem maior. Nesse caso, a gente pode ver então a foto ao lado direito. Vejo que são várias pessoas trabalhando juntas e não tem maquinários. Simplesmente são elas trabalhando, elas coletando, elas separando. Aqui do lado esquerdo, nós vemos um espaço de plantação e aí temos o senhorzinho lá atrás. Não estamos vendo maquinários. Por quê? Porque essa agricultura é para o sustento da pessoa, das pessoas que estão morando ao seu redor. Que aí a gente vai pensar que ninguém está morando sozinho, sempre tem um vizinho próximo e que dá para combinar, então, como fazer uma troca, como então ter um alimento melhor. Seguindo. E a pecuária? A pecuária, ela é uma atividade, então, econômica também, de criação de animais para o consumo alimentar. Vou pensar, então, que pode ser um consumo alimentar para a cidade grande, a gente chama de cidade grande, a gente chama a área das cidades,
E aí, ele também não é só para o alimento, não é só o leite, a carne, os ovos. Ele também fornece matéria-prima para as indústrias. Matéria-prima, então, é igual ao cacau. O cacau é a matéria-prima para o chocolate. Então, é a base para eu fazer um outro produto, uma transformação, então. Aí nós temos, então, produtos obtidos com a pecuária, estão carne, leite, couro e lã, a vestimenta. Hoje existe um processo, quando eu digo hoje, não é hoje, mas sim na atualidade. Existem vários processos que nós temos da tecnologia para ajudar, então, nessa transformação de produtos, matéria-prima, para outros produtos que nós temos no mercado. Então, nós temos vários produtos que estão no nosso mercado, em nossas lojas, compramos bolsa, compramos blusas. Não temos tempo para fazer, não temos habilidade para fazer, então nós compramos. Então, nós temos uma como a gente pode dizer? Uma dependência do campo, né? O campo depende da cidade, porque é na cidade que se compra os produtos dele. Mas o campo também compra os maquinários para que ele possa trabalhar melhor. Quando ele tem uma produção em larga escala, quando ele compra, quando ele produz para venda, diferente do nosso produtor, né? Porque o nosso produtor ele vai produzir as suas plantas, os seus alimentos em menor escala. Vai ter um porquinho lá para poder ter o seu sustento, mas esse porquinho não vai vender então para grandes frigoríficos, é para ele mesmo. Então, seguindo. Pecuária, a pecuária também tem a ideia da pecuária extensiva. A gente vai pensar que seria nessa criação, então, de animais solto. Os animais, então, precisam ter mais pasto, talvez seja essa a desvantagem que alguns pecuaristas encontram quando eles criam esse animal solto. Antigamente, gente, não se tinha técnica de cuidado do solo pensando assim. Por que eu estou falando sempre em técnica? Porque a gente pode imaginar que para eu soltar o gado, né, no pasto, ele vai comer tudo. E aí, como é que o homem percebeu que ele tinha que mudar essa atitude? Ele percebeu que o gado, quanto mais pasto ele tiver, mais ele vai querer comer. E aí? E quando tiver, quando faltar, então, alimento para ele? Se eu estou criando ele na pecuária extensiva, eu estou criando ele solto, na liberdade do meu cercado maior. E aí, a sabedoria, o estudo, mostrou para o homem que ele pode, no caso pecuarista, que ele pode então fazer grandes cercados na sua área. Então o gado circula dentro de um cercado que ele pode se alimentar, mas depois eu posso fazer uma troca de espaços para ele poder circular. Fecho um cercado, uma porteira, abro outra, e aí para que então o seu alimento, que seria o capim, possa então voltar a crescer. Então vejo que nas imagens aqui a ideia é que a pecuária extensiva, o animalzinho esteja solto, que ele não esteja dentro de espaços confinados. Já vou mostrar para vocês o que é um espaço confinado. Vejam. Aqui a pecuária é intensiva. E aí a ideia que passa é que esses animais não vão para o pasto, não são criados soltos. A criação deles, então, é em confinamento. Ele vai receber ração, ele não vai ver, então, esse capim. Ele vai buscar o capim e vai achar, as galinhas vão achar minhoquinha para comer? Não. Esse espaço, ele é fechado, tem ar-condicionado, ele precisa, então, da questão da luz elétrica, ele precisa muito mais da tecnologia para ele poder ter esse animal bom, de boa qualidade para vender. Nesse caso, aumenta a produtividade. O objetivo dele é esse. Por que ele vai criar então fechado? Precisando da energia elétrica, precisando então da ração, a água vem pelos caninhos para eles poderem tomar. Porque a intenção dele é ver a produtividade dele aumentar. Então, quando eu penso em atividade econômica,
nesse caso, a criação de gado é para ele aumentar o seu lucro. Então, todos os animaizinhos ficam confinados e dali então se retira o leite, os ovos e a carne que você já conhece, que você já viu lá no mercado, ok? Então, seguindo. Atividade, então, a questão é 3. As tecnologias de cultivar a terra e criar animais são praticadas até os dias de hoje e são muito importantes na nossa vida. Você vai ler, então, o texto da página 126 e a 127, que fala bem sobre a agricultura, fala sobre a pecuária intensiva e extensiva, para você poder entender que a agricultura tem uma função. O que eles produzem nessa agricultura? O que produz na pecuária? As duas são atividades econômicas, tá? Então, a letra A. Agora que você já sabe um pouco mais sobre agricultura e pecuária, observe o prato abaixo e indique de qual atividade econômica vem cada alimento. Então, cada espaço que você tem aqui, você vai então dizer qual é, se ela é agricultura ou é pecuária. Essa escrita que você vai fazer, tá bom? E aí, nós temos também, para a gente poder compreender melhor, a questão da região metropolitana. A gente pode pensar que a região metropolitana também tem espaço rural e espaço urbano. Exatamente. A região metropolitana, nesse caso aqui, é Curitiba. Ela é a parte principal nossa. Ela é o nome que se dá a essa região. Lembre-se, o Paraná tem várias regiões metropolitanas, então. No nosso caso, é a região metropolitana de Curitiba. Como é que forma, então, as regiões metropolitanas? Elas têm muito em comum. Elas têm, principalmente, os limites são próximos, eles têm os mesmos serviços da área urbana, por exemplo, a coleta de lixo, eles têm o abastecimento da água. Quando se fala que vai acabar a água, existe um rodízio de água, está na região metropolitana de Curitiba. Então, a Sanepar, que atende o nosso abastecimento, ela está dizendo que a região metropolitana, que aparece lá RMC, ela vai fazer parte de um rodízio de água, por falta de água. Outra coisa que é interessante, para vocês pensarem na região metropolitana de Curitiba, as reportagens que nós temos, então, no canal 12, por exemplo, que é a Rede Globo. Vou colocar ela porque é o que vocês talvez assistem mais. Eles falam sobre a questão do Covid, da hospitalização, das pessoas que estão precisando, então, de leito de hospital. E eles falam sempre em relação à região metropolitana de Curitiba primeiro, porque nós estamos próximos à capital, ok? Então, só para vocês poderem entender. Outra coisa que eu queria deixar também claro para vocês, que a região metropolitana também tem, então, os espaços rurais. Só que daí são chacrinhas, são espaços pequenos e que existe, então, também agricultura. Só que a agricultura daí é familiar. A atividade, então, que vocês têm para fazer em relação ao mapa seria, então, letra A. Observe o mapa da região metropolitana de Curitiba ao lado e circule a capital do Paraná. Você já sabe qual é a capital, né, gente? Só não vai esquecer de circular, porque a professora precisa enxergar que você sabe fazer essa lição. Letra B. Qual é o nome do município em que você mora? Escreve o nome do município com letra maiúscula, por favor, não vai errar. Faça uma letra bonita para a professora poder enxergar. A letra C. Escreva o nome de um município que faz limite com Curitiba. Pode ser qualquer município, mas tem que estar bem pertinho de Curitiba para fazer limite. Letra D. Por que tem o desenho de um avião no território de São José dos Pinhais? Gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Por que será que tem um avião só aqui em São José dos Pinhais? Se precisar, dá para perguntar para o pai ou para a mãe, que eles tenham certeza que eles vão ajudar você. Mas se por um acaso você estiver sozinho em casa fazendo lição e precisar conversar com a professora, manda uma mensagem para a professora, ok? E aí estamos, então, fechando a nossa primeira aula de geografia. Eu espero que vocês tenham entendido a atividade. E aí nós vamos nos encontrar na próxima aula semana que vem. Um beijo!